Opa, fala aí. Bom que cê? Selbit, esse rapaz bonitinho que... Pera aí, esqueci que não pode falar da aparência dele. Esse streamer que tem um histórico com alguns problemas um pouco questionáveis, mas que também já desenvolveu projetos grandiosos na internet. Pra quem não lembra, o Selbit já se envolveu em diversas tretas, sendo uma delas com um relacionamento passado, onde sua ex fez um exposed sobre a forma abusiva com que ele agia. Apesar de aparentemente esse tipo de treta com relacionamento amoroso ter acontecido apenas uma vez, quando falamos de relacionamento com chat, a abusividade é recorrente. Quem não lembra do tilt por conta do Tetris? Essa pamonha, o cara perdeu no Tetris e ficou triste. Vai tomar no teu conto, não quero meu chat não, mano. Vai embora, tá banido. Meu Deus. O cara tomou ban sem motivo, você também vai tomar então, pronto. O cara tá me zoando, eu falei literalmente que eu tô pra baixo, que eu tô mal, que eu tô zoado, que eu tô perdendo um monte. Ou desse outro joguinho aí. Ele não sabe usar a segunda habilidade. Eu não sei lidar com gente imbecil, eu não tinha o que fazer. Eu podia usar ou não usar, não ia me dar porra nenhuma. A segunda habilidade, ela diminui um nível de todos os balões. Não funciona em cerâmica. A fase me matou por causa de cerâmica. Você é um anormal e quer falar que eu sou burro por um motivo que não era nem relevante pra o que matou na fase. Tomar no meio do seu cu, insuportável. E talvez um dos piores, a vez em que ele utilizou o termo plebe com Prime, e isso trouxe um problemão pra ele. Principalmente se você é um plebe com Prime, tá ligado? Aí realmente você não tá nem no mesmo nível das outras pessoas, seres humanos comuns. Que aí pelo menos eu tentaria olhar duas vezes pelo seu ponto. Enfim, apesar de tudo isso que eu disse, eu admiro demais os projetos do Selbit, principalmente os mais recentes. Acho que, por um lado, o cara é um gênio criativo, sabe? Lembro de começar a acompanhar ele lá na época dos Enigmas. Eu não acompanhava ele na época do Minecraft porque eu achava meio insuportável ele com aqueles gritos. E não era só ele, né? Toda aquela turminha dele na época do Minecraft. Mas enfim, quando eu comecei a acompanhar ele através dos vídeos de Enigmas, eu achava aquilo genial. Eu ficava horas assistindo vídeos um seguido do outro e ficava pensando como ele consegue resolver tudo isso, como é que ele consegue transformar um bagulho desse que deve levar horas pra ser resolvido em um vídeo tão bom. E a genialidade dele não para por aí, né? Eu descobri o RPG dele, a Ordem Paranormal, quando ele tava na temporada Desconjuração, que se eu não me engano era a terceira temporada. E de verdade, pra mim, até hoje é uma das maiores criações de entretenimento da internet. Claro, pode ter pessoas que não curtem RPG ou que às vezes nem sabem o que é, inclusive, deixa eu explicar rapidinho. O RPG nada mais é do que um jogo de interpretação, onde existe um mestre que vai criar a base da história, os monstros, os cenários, os NPCs, as missões, e existem os outros jogadores que vão interpretar geralmente os personagens principais. E eu digo que o mestre cria a base da história porque no decorrer do jogo, algumas atitudes e escolhas dos jogadores podem mudar totalmente o rumo que estava planejado. Eu, pessoalmente, nunca joguei RPG, mas quando eu era pequeno eu gostava muito de desenhar ouvindo os podcasts de RPG do Jovem Nerd. E o Selbit conseguiu pegar esse estilo de conteúdo e levar para um outro nível. Ele trouxe uma representação visual pro RPG que deixou tudo isso mais imersivo ainda, fora a criatividade dele para trazer histórias complexas e adaptar muito bem tudo o que estava acontecendo de acordo com as escolhas dos jogadores, né? Pena que aparentemente tudo isso tá acabando, né? Dos tempos pra cá o Selbit veio perdendo muitos jogadores do seu RPG e, sinceramente, pra mim perdeu os melhores. Calango, Luba e Hakim são alguns desses exemplos de pessoas que participavam como jogadores no RPG do Selbit e que declararam que não voltam a participar mais, pelo menos por enquanto. O último a deixar público que não ia voltar a fazer parte do RPG do Selbit foi o Hakim, que interpretava o personagem Dante e, sério, além de fazer um personagem incrível, o Hakim aparentemente é um nerdola de RPG de mesa, então ele sempre dava um jeito quando os jogadores estavam em situações péssimas. E sinceramente, era muito bom assistir o Hakim jogando. Mas enfim, aparentemente a causa da saída do Hakim mais uma vez é uma pisada na bola do Selbit. Dessa vez, o Hakim ele tinha iniciado um projeto de um RPG próprio e justamente na estreia do seu projeto, o Selbit abriu uma live em paralelo. E sério, no começo da treta eu até fiquei meio sem entender direito, achei que o Hakim tava forçando um pouco a barra, mas depois de analisar a situação como um todo, eu entendi completamente o lado do Hakim. Se coloca no lugar do Hakim, pensa
você tem um amigo que tem um projeto grande, te convida para participar desse projeto e você começa a partir dali a dedicar praticamente todos os sábados para esse projeto. No caso, eu tô falando do projeto do Selbit, e o Hakim ele dedicou muito tempo para ajudar no projeto dele. É claro que não só o Hakim, mas todos os outros jogadores também tinham os seus benefícios participando do projeto do Selbit, talvez com um aumento do público, alcançando um público que eles não alcançariam sem participar do RPG, mas no fim, quem mais se beneficia com a participação desses jogadores é o próprio Selbit, porque muitos personagens ali só foram tão marcantes por conta dos jogadores. E mesmo sendo totalmente dedicado com o projeto do seu amigo, o Selbit, quando o Hakim decidiu fazer o seu próprio projeto, quando ele mais precisou, o Selbit não estava lá para ajudar. Inclusive, o Selbit fez uma coisa que atrapalhou muito, justamente na estreia do projeto do Hakim, o Selbit abriu uma live em paralelo. Querendo ou não, o Selbit abrindo uma live em paralelo tirou um grande público que poderia estar fazendo parte ali da estreia do projeto do Hakim e ajudando a dar mais volume, trazer mais notoriedade para aquilo. E claro, depois disso o Selbit veio a público pedir desculpas, mas depois que já aconteceu, a desculpa não vai fazer o tempo voltar, né? Não só por essa última treta, mas pelo histórico, por todas as outras. Às vezes eu sinto que o jeito do Selbit foi um pouco moldado pela audiência, sabe? Não sei se vocês lembram da época que o Justin Bieber vivia fazendo merda, e eu sinto que com o Selbit é um pouco disso também. O cara ter crescido com os holofotes apontados pra ele gera meio que uma sensação de que a vida é moldada ao seu redor. Dá a impressão de que ele sente que ele é uma espécie de rei e que todos ao seu redor estão ali pra fazer o mundo girar da forma com que ele quer. Os streamers que são parte da sua turminha meio que reforçam isso, e não só os streamers, mas a parte fanática do seu público também. É lógico que esses streamers que são amigos deles também criaram o seu próprio público, e com certeza boa parte desse público veio por conta do carisma deles, da habilidade deles em trazer um conteúdo bom. Mas sinceramente, eu tenho a impressão de que deve ser um pouco triste ser amigo do Selbit. Parece que o cara sempre quer ser o protagonista, tá tudo sempre girando ao seu redor, sabe? E eu sinto que esse pessoal que cresceu em torno dele acaba criando um vínculo que é muito difícil de quebrar. Parece até que alguns têm um pouco de medo disso. Mas enfim, tudo isso aqui pode ser só minha impressão. Lembrando que isso aqui é só minha opinião, então é lógico, tem uma grande chance de eu ter falado alguma coisa aqui que vocês não concordam, então sintam-se à vontade de deixar aí nos comentários a opinião de vocês pra gente poder trocar uma ideia saudável. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam aí pra ajudar com o crescimento do canal e fui!